parte 2, capítulo 6. Como cultivar a mente com os pensamentos de Jesus. A linguagem bélica que Paulo usa para descrever aos coríntios o complexo processo de renovação, mencionando armas, milícias, destruição e fortalezas em 2 Coríntios 10, 4 e 5, nos leva a, de uma forma muito coerente, enxergar a nossa mente como um campo de batalha. Essa visão é bastante conhecida pelo livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. O que eu vou defender nas próximas linhas não é nenhuma crítica ao livro, nem à autora que eu tanto admiro. O meu argumento é que devemos ir além do que é dito. Creio que enxergar a mente apenas como um campo de batalha pode nos levar a uma relação perigosa, agressiva e, por vezes, automutiladora. Aliás, podemos piorar estados de ansiedade e angústia ao nos enxergarmos constantemente em uma batalha. Afinal, quando estamos em uma luta constante, não desligamos o nosso mecanismo de ansiedade. E isso pode até nos adoecer. Guardar a mente das investidas do maligno é uma necessidade, mas eu creio que este é apenas o segundo aspecto do mandato cultural de Deus para toda a criação. Desde o princípio, o desejo do Pai é mais do que apenas guardar, é cultivar e guardar. Ou seja, o objetivo não se restringe a essa postura defensiva e reativa, mas também diz respeito a uma atitude criativa, reconciliadora de cultivar. Então, Deus nos deu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim da nossa mente. Voltando ao texto que está norteando nessa reflexão, eu penso que a grande renovação da mente seja justamente essa: transformar uma prisão perigosa e armada, cheia de fortalezas, em um lindo jardim de intimidade, florido e protegido para a glória de Deus. Eu quero encorajar você a começar hoje mesmo a ver a sua mente como um jardim que precisa tanto ser cultivado como guardado. Campos de batalhas podem ser lugares secos e sem vida. E este é um cenário deformado em que nos encontramos depois da queda. Mas eis que Deus envia Jesus, que vem como um semeador, para mudar totalmente esse ambiente e pacificar esse lugar hostil. Então ele faz um subcapítulo aqui que diz assim, olha, das fortalezas para o jardim. Você lembra que Adão foi tentado pela serpente em um jardim? Ali havia uma saúde plena, mas como já vimos, a criação caiu e uma das consequências dessa terrível queda é que o jardim que vivíamos foi arrancado de nós. O que restou no lugar foi um grande e terrível deserto, onde batalhas seriam necessárias para a sobrevivência. Por sua graça e misericórdia, Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, o segundo Adão, Cristo Jesus, nosso Redentor, para redimir todas as coisas. Nisso eu vejo como Deus é lindo e glorioso, porque a única obra mais linda e poderosa do que a criação é a redenção. Aos 30 anos, idade em que o cérebro está maduro, Jesus vai se batizar, evento que é relatado em João 1. Esse momento é muito mais do que um ritual para servir de exemplo para nós. Ali estão novamente reunidos todos os elementos descritos na criação. Há o Espírito, novamente pairando sobre as águas na forma corpórea de uma pomba. Há o Pai, criando todas as coisas por meio da sua palavra. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. O batismo de Jesus é o sepultamento da velha criação e a ressurreição da nova. No batismo de Jesus, Deus estava iniciando a restauração de todas as coisas por meio de Cristo, inaugurando uma nova humanidade. Depois de redimir uma cena da criação, o próximo ato redentor do último Adão, tal qual como era o primeiro, seria enfrentar a tentação. A redenção era tão desejada por Deus que o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, a mesma serpente do princípio. A cena do deserto parece familiar, e é daqui que eu quero retornar ao assunto da transformação de campos de batalhas em jardins. A mesma serpente aparece apelando aos mesmos argumentos que apelou para o primeiro homem. Mas o cenário aqui é diferente. Em vez de um jardim, temos um deserto. Lembre-se que foi o Espírito quem conduziu Jesus até lá, o que nos faz entender que Deus não rejeita o que foi deformado. Ele resgata para transformar. Jesus vai até o mesmo lugar, pois havia vindo buscar e salvar o que estava perdido. Adão caiu na batalha com a serpente e perdeu o jardim, restando-nos apenas um deserto. Por isso, Jesus desceu ao lugar da queda para transformar o deserto em jardim e esmagar a cabeça da serpente. Agora, Jesus inicia sua trajetória redentora, resgatando nossos desertos deformados
e cheios de fortalezas para destruí-las, em seu lugar restaurar o jardim de intimidade. Mas como isso seria feito? Como isso será feito? Jesus, ao vencer a serpente no deserto, revela seu domínio sobre todo e qualquer centímetro dessa terra, e agora começa a plantar o seu jardim novamente. Como ele faz isso? Obviamente com a semente. A semente é a palavra. É a palavra que ele veio anunciar, a verdade, o evangelho. Qual é a terra? Nosso coração. A nossa mentalidade adoecida, desértica, ferida e deformada pelo tempo, pela vida e pela morte. Mas ele veio redimir a nossa mentalidade. Ele veio resgatar o nosso coração. Deus poderia nos descartar, mas preferiu nos resgatar. Poderia nos destruir, mas preferiu nos redimir. Se a definição a que chegamos é que ter saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, a implicação disso é que os pensamentos e sentimentos de Cristo transformarão a nossa mente em um jardim, cheio de fruto do Espírito, em intimidade com Deus, a partir da semente do Evangelho.